Como são vários versos, eu vou ler daqui a pouco o texto. Então deixa a sua Bíblia aberta e daqui a pouco nós faremos a leitura desse texto, ok? Vamos seguindo a leitura em blocos, pelo menos em 4 porções diferentes aqui desse capítulo. Eu queria começar com um termo que muitas vezes é mal compreendido. Aliás, há alguns termos, expressões teológicas que às vezes a pessoa acha que conhece, que entende, mas entende não da maneira correta. Por exemplo, há muita confusão com a questão do livre-arbítrio. As pessoas confundem o termo livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Porque, na verdade, arbítrio é vontade. E a vontade, ela está escravizada pelo pecado. Por conta da nossa natureza pecaminosa, nós já nascemos em pecado, inclinados para o mal, ou como diz a teologia reformada, em total depravação. Se Deus não tocar no nosso coração, nós não desejamos o bem, não entendemos o bem, não conseguimos fazer o bem. É preciso trabalhar do Espírito Santo de Deus para mudar a nossa natureza, para mudar a nossa vontade. Nesse sentido, a palavra de Deus mostra claramente que somente 3 pessoas tiveram livre-arbítrio. Quem são eles? Jesus, certo? Jesus totalmente livre. E quais os outros 2? Adão e Eva. Porque não havia um pecado ainda, foram criados totalmente livres, podendo fazer o bem ou o mal, mas livres, nada inclinava eles para pecar. Assim como Cristo também era totalmente livre. Mas olha só, a confusão do termo está com outro termo teológico, que é a livre agência ou livre ação. Vejam só, ao mesmo tempo que a Bíblia aponta que nós não temos mais a livre vontade. E, aliás, se você quer ler um bom material sobre isso, o próprio Martinho Lutero escreveu nesse tema, A Escravidão da Vontade, um dos livros de Martinho Lutero. Hersey Sproul, recentemente, tem vários materiais nesse mesmo ensino. Então, a ideia é livre-arbítrio, livre vontade, nós perdemos com Adão e Eva quando pecaram. Mas nós não perdemos a livre agência ou a livre ação. Isso significa que, dependendo da nossa atitude, nós podemos ter bênção ou maldição. Né? Deuteronômio 30, escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida, não a morte. Não é? Escolhe, pois, a bênção e não a maldição. Ou seja, dependendo das nossas ações, das nossas atitudes, nós vamos sofrer consequências delas. Ou positivas ou negativas. Aliás, João Calvino ele disse o seguinte, que todas as coisas boas que nós fazemos é porque houve o trabalhar de Deus no nosso coração. Até mesmo na vida do incrédulo, por graça comum. Não é? Há uma graça especial na vida do crente, mas a graça comum em toda a criação de Deus. Então, quando alguém faz algo bom, os méritos são de Deus. Mas quando alguém faz algo ruim, a culpa é de quem? De Deus? Não, Deus não tem nada com isso. Pelo contrário, Deus ensina a não pecar. Deus deixou a palavra dele para nós não pecarmos. E quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós teremos ou temos consequência dos nossos erros. Nós podemos lembrar de alguns personagens da Bíblia que ilustram bem essa ideia da livre agência, da livre ação. Ou seja, o ser humano é responsável pelos seus atos, mesmo que Deus seja soberano. Não quer dizer que ele é totalmente livre. Não há ser humano livre, né? O que nós temos falado já algumas vezes. Se você acha que é livre, então para aí de respirar. Nós somos totalmente dependentes da criação de Deus e do próprio Deus. Tá? O único que é totalmente livre é Deus. Mas Deus não criou a gente como um robozinho programado para fazer o bem ou o mal. Então alguns vão fazer o bem, outros foram programados para fazer o mal. Não é assim. Mesmo com o trabalhar da graça de Deus, mesmo quando Ele trabalha no nosso coração e tira a nossa depravação total, ainda há uma depravação, parcial que seja. Porque agora nós entendemos o bem, a nossa mente começa a compreender o bem de Deus. Nós desejamos o bem.
mas nem sempre conseguimos fazer o bem. E existem alguns personagens bíblicos que demonstram isso claramente para nós. Por exemplo, Sansão, aliás, citado pelo nosso irmão presbítero Mário hoje pela manhã. Sansão foi escolhido para quê? Qual era o plano na vida de Deus, o plano de Deus para a vida de Sansão? Claramente, Sansão nasceria para livrar o povo de Deus dos filisteus. E o plano de Deus sempre é cumprido. Queira o homem ou não, escolha o caminho que você quiser fazer. O plano de Deus lá na frente vai ser cumprido. Mas há algumas formas de você chegar lá, ou pelo caminho da obediência, ou pelo caminho da desobediência. E Sansão escolheu a desobediência e se deu muito mal. Se ele tivesse escolhido andar de acordo com os votos de Nazireu, de santidade que ele tinha, com certeza vários dos seus problemas ele não teria. Mas a Bíblia mostra claramente que tudo deu errado na vida de Sansão, menos aquilo que Deus havia planejado fazer na vida dele. Um outro exemplo que a gente tem na Bíblia, é muito curioso e interessante, é o exemplo de Jacó, o enganador. Deus havia dito a Jacó que dele viria a semente do Messias, que ele seria a continuidade patriarcal, não seria o seu irmão Esaú, apesar dele não ser o mais velho. Mas olha só, tem o erro de Esaú por ter vendido lá a bênção da primogenitura, né, por um prato de lentilhas. Mas tem vários erros de Jacó, tentando manipular, enganar, tentando controlar as coisas, ele e a sua mãe. E aí Rebeca dá ideia para ele para enganar o seu pai, desonrando a Deus. Engana os seus pais, está desonrando ao Senhor. Honra teu pai e mãe, isso é mandamento com promessa, diz a palavra. E a própria Rebeca ensinando o filho a desonrar o seu pai, a enganar o seu pai com mentiras. Não precisava disso. A promessa de Deus era para Jacó. Deus havia escolhido Jacó e não Esaú, como diz a palavra. Aliás, Romanos 9 deixa isso bem claro. A linhagem do Messias não viria por Esaú, mas Jacó tenta dar o jeitinho. Eu acho até que Jacó deveria ser brasileiro, talvez o primeiro brasileiro que surgiu na face da terra. Porque o brasileiro gosta de dar jeitinho em tudo. E Jacó era esse, né? Que toda hora ele dava um jeitinho, até ele cair nas mãos de quem? Do seu sogro Labão. E aí ele sentiu na pele o que é ser enganado. Ele não passou enganando a vida toda? Ficou alguns anos sendo enganado pelo próprio sogro. O tempo todo o sogro dele enganando. Mas quando Jacó decide sair dali e voltar, ele ainda assim quer enganar o seu irmão. Ele manda presentes lá para Esaú para comprar o seu irmão, presentes de rei, porque ele veio, a bênção de Deus estava sobre Jacó, não porque ele era um enganador, porque Deus prometeu que iria abençoar Jacó, assim como prometeu abençoar Abraão, Isaque e agora Jacó. Então ele era alguém muito abastado, muito abençoado, e ele tenta barganhar, ele tenta comprar o seu irmão mandando presentes de rei, e o seu irmão rejeita tudo e quer matar Jacó. Quando ele sabe que Jacó está voltando, Esaú se prepara para matar Jacó. Até que tem aquele encontro magnífico de Jesus lá no Vale de Jaboque, deixa Jacó sozinho, naquela madrugada, e naquela luta, os dois lutando incessantemente ali, quando por apenas um toque na coxa de Jacó, um toque, não foi um soco, não foi um pontapé, mas um simples toque, deslocou a coxa de Jacó. Aí Jacó percebeu, peraí, eu não estou lutando com homens, eu estou lutando com Deus. E aí vem a pergunta sensacional para Jacó e para todos nós. Qual é o teu nome? Jesus pergunta para Jacó. É hora de Jacó confessar os seus pecados. É hora de Jacó dizer a Cristo, até aqui eu sempre fui um enganador, desde o ventre da minha mãe. Até aqui eu tentei agir pelo meu jeito. E aí Jesus faz o quê? Muda o nome para Israel, príncipe com Deus. Porque lutaste com Deus e agora venceu, prevaleceu. E aí Jacó sai dali, e eu acho muito interessante, né? Porque ele sai mancando, mas não mais dando as mancadas que ele deu a vida inteira. Jacó foi transformado pela graça de Deus. Jacó é o exemplo da graça de Deus na vida de todos nós. Pela nossa própria natureza, nós somos teimosos, tendenciosos para o mal,
mas somos responsáveis pelos nossos atos. Se Deus não tocar no nosso coração, nós sempre escolhemos o mal. E quando nós escolhemos o mal, nós nos damos mal. Nós temos vários e vários problemas. Essa é a história também de Esther e de Mordecai ou Mardoqueu. É interessante porque quando a Esther assume o reinado, lá no começo do livro, ela e Mordecai, Mardoqueu, o mesmo nome, algumas versões trazem Mordecai, outros Mardoqueu. A nossa aqui, né, vai falar de Mordecai. Mas quando ela assume o reinado, eles querem ter o controle da situação. E a estratégia de Mordecai, seu primo, uma espécie de tio, mas era primo, é chegar para Esther e falar: não diga quem você é, não diga que você é crente. Esconda a sua fé. De que povo você é? E ela fez isso, sabe por quanto tempo? Apenas 5 anos, olha só. 5 anos escondendo de que ela era cristã. Será que, se ela tivesse agido de outra forma, como agiu Daniel e seus amigos, será que a história não poderia ser um pouquinho diferente? As coisas têm consequência, ou as nossas atitudes têm consequência. Isso é livre agência, é livre ação. Deus não nos criou um robozinho programado, mas Deus deixou a palavra dele, que é a instrução para todo filho ser bem-sucedido. Salmo 1. Tudo o que fizer, se fizer de acordo com a lei, será bem-sucedido. Mas se fizer em desacordo com a lei do Senhor, que é a lei perfeita, vai ter consequências. Será como a palha que o vento dispersa. Salmo 1 diz isso. Então, olha só, o texto fala de Esther e de Mordecai, mas de como Deus trabalhou com graça na vida deles. Apesar de não aparecer aqui no livro o nome de Deus, é um dos livros que mais mostram a graça e a providência do Senhor o tempo inteiro. Porque apesar de, quando foi necessário, Esther se posicionou de maneira positiva, na sua livre agência, ela compreendeu de que ela precisava, mesmo que isso custasse a vida dela, chegar diante daquele cruel rei beberrão, rei Assuero. Ela disse isso ao seu primo, e se ela chegasse sem ser avisada, a chance dela morrer até, ou ser presa, ou ser destituída do cargo era muito grande. Mas Mardoqueu disse a ela: Deus vai dar outro jeito. Alguém tem que fazer esse negócio, não é? E ela chama a responsabilidade para si. Mas é muito interessante, porque apesar de agora ela tomar atitudes corretas, foi a graça de Deus que mudou todas as coisas. Não foi nem a atitude dela, nem a atitude de Mordecai, nem do povo todo ficar ali clamando, jejuando. Tudo isso foi importante, fez parte dos planos para que Deus cumprisse o seu plano eterno. Mas na verdade, quem fez o rei não conseguir dormir e ler um livro chato que só? O livro das crônicas do rei? Deus tirou o sono do rei Assuero. E a partir dali a história começa a mudar. A história que parecia ir para pior para o povo de Deus, começa a ser revertida por pura graça de Deus. E claro, Esther e Mardoqueu talvez naquele momento começaram a aprender de que era necessário se posicionar diante de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Então esse capítulo ele vai mostrar algumas coisas bastante interessantes aí, de oportunidades, de tempos que Deus dá para nós, e de como Deus trabalha na nossa vida com graça. A primeira lição que o texto mostra aqui para a gente, eu vou ler aqui os 2 primeiros versos, é tempo de restauração. Olha lá o que diz. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era o seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Olha que restauração incrível. Amã tramou contra o povo de Deus. Amã tentou destruir de todas as formas, principalmente Mordecai. Mas todo o povo de Deus, ele criou uma lei e o rei entrou na onda dele sem perceber, porque o rei também não está nem aí para as pessoas, é um rei totalmente incrédulo e cruel, ímpio, não é? E ele nem pensou, nem pesquisou. Parece que
Foi da mesma irresponsabilidade como Pilatos e Herodes julgaram a Cristo na sua condenação. Eles que tinham autoridade e deveriam julgar de acordo com as leis romanas, nem isso fizeram. Irresponsabilidade. Assuero age da mesma forma. Ele não está nem aí para leis, ele não está nem aí para nada. Faz aí a lei que você quiser. E Deus reverteu a situação. Aquele mesmo Amã que tramou contra o povo de Deus, ninguém mexe com o povo de Deus, que é menina dos olhos de Deus. O povo a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, diz a Bíblia. Os amalequitas tentaram fazer isso. Os descendentes de Amã, o Amã descende dos amalequitas, tentaram fazer isso lá no deserto, não conseguiram com Moisés. Depois tentaram no tempo de Saul, também perderam a batalha, só que Saul desobedeceu. De novo, um outro exemplo da livre agência. A ordem de Samuel era clara, de Deus através de Samuel era clara. Você tem que matar a todos os amalequitas e não pegar nada deles. O que ele fez? Guardou o que era de melhor, guardou até o rei. Lá não matou muita gente, não. Por isso ele foi desprezado. E a consequência do pecado de Saul chegou aqui, para quase destruição de todo o povo de Deus aqui no período do império de Assuero. Olha só que interessante como nós temos um Deus que restaura. Apesar dos erros do seu povo, Deus é o Deus de toda restauração. É tempo de restauração aqui no texto, porque ele diz assim, que naquele mesmo dia o rei dá à rainha Ester toda a casa de Amã. Lembra que ele tinha falado para ela, olha, até metade do meu reino eu te dou. A soma, a quantia que Amã havia prometido dar ao rei para destruir os judeus, tudo isso foi revertido para quem? Para Ester. Tudo foi dado a Ester. A casa de Amã foi dada a Ester, inimigo dos judeus, E Mordecai se apresenta diante do rei, e agora sim Ester fala, olha, esse é meu parente. Por que não falou antes? Devia ter falado antes, Às vezes a gente tem medo de falar que é crente. Às vezes a gente tem medo de expor a vontade de Deus e dizer que isso está errado, que isso não agrada a Deus. A gente precisa ser corajoso, Aliás, esse era um dos livros, tema de um dos livros do pastor Evandro. Coragem, Nós precisamos de coragem para servir ao Senhor. Nós precisamos de coragem para falar as coisas de Deus, para defender as bandeiras de Deus, a bandeira do Evangelho. Agora Ester tem coragem e ela chega aqui diante do rei e diz, esse é Mordecai, ele é meu parente. Poderia ter revelado isso antes. Verso 2, o rei tira o seu anel, o mesmo anel que ele havia dado a Amã, e coloca esse anel em Mordecai, ou seja, o cargo de Amã agora é de Mordecai. Mordecai torna-se abaixo do rei a pessoa mais importante do império medo-persa daquele tempo. Ele é um vizir do rei, um conselheiro, mas ele é uma espécie de superintendente de toda a casa de Amã, porque Ester vai fazer isso, vai colocar ele responsável pela casa de Amã, mas ele é alguém de confiança do rei, até porque antes ele já havia salvado a vida do rei, entregando os criminosos que queriam tirar a vida do rei. Olha só, tempo de restauração, apesar de terem errado lá no passado, Deus está restaurando a vida deles, Deus está tratando deles, Deus está cuidando deles, e aí a gente pode lembrar de que um pouquinho antes, anos antes, um salmo foi escrito, o Salmo 126. Os irmãos lembram o que diz lá? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Olha só, esse salmo escrito na volta do exílio, anos antes desse acontecimento, quando Ciro libertou o povo de Israel, e eles experimentaram, apesar de não merecer, são culpados. Aliás, a oração que nós lemos no capítulo 9 de Daniel demonstra isso claramente. Daniel chega para Deus e fala, Senhor, o nosso rosto cora de vergonha, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós merecemos o exílio e nem merecemos sair daqui. Mas ele está confiante na promessa de Deus, de que Deus daria apenas 70 anos de exílio. E Deus fez isso. Porque Deus é fiel às suas promessas. Porque Deus é um Deus de graça e misericórdia. Porque Deus é um Deus de restauração.
E aí o Salmo 126 é composto quando o povo de Israel volta para Jerusalém, para reconstruir a vida, a cidade. Deus é o Deus de recomeços. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa de como você viveu errado, quem sabe a sua vida inteira como Jacó. Deus é um Deus que te dá novas oportunidades. Em Cristo somos nova criaturas, nos diz a Bíblia. Amã e Esther têm, aliás, Amã está enforcado na mesma forca que ele tentou destruir o judeu Mordecai, não é? Mas Mordecai e Esther estão experimentando a restauração do Senhor nesse momento. Tempo de restauração. Mas olha só, o texto agora vai mostrar que há um outro tempo aqui, tempo de intercessão. Porque Esther conseguiu o que talvez ela queria antes. Mas ela vai além disso, ela não está querendo apenas o seu próprio bem agora. Parece que Esther aprendeu verdadeiramente a lição. Vejam lá a partir do verso 3 como ela se comporta. Falou mais Esther perante o rei e se lançou, ou lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. Ela pediu novamente uma audiência com o rei. Ela quer fazer um pedido com o rei estende o cetro, ou seja, de novo ele libera Esther para conversar com ele, para fazer um pedido a ele. E olha só, o pedido que ela faz, para que o rei revogue a lei, matando, né? Ou dando a autorização para que todo o povo de Israel, ou todo o povo judeu, fosse morto. E o rei responde a ela, verso 5. Aliás, ela fala para o rei, né? Verso 5, ele disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Hamedato, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Tempo de intercessão. Ela tem o privilégio de se tornar a mulher mais rica de todo o Império Medo-Persa. Já era rica por ser rainha. Agora ela ganha toda a fortuna que Amã tinha. Talvez muitos de nós faríamos o quê? O meu parente já foi colocado como superintendente no palácio. Vamos seguir a vida, né? Vamos curtir a vida. Mas não. Seu coração estava inquieto, porque ela sabia que o povo de Deus ainda corria risco de morte. E ela não se cala. De novo, ela corre risco, de perder a própria vida. Mas ela faz um pedido, um clamor ao Senhor, e ela se derrama diante do rei, em choro, em lágrimas. E ela pede, verso 6 é muito forte, né? Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela está intercedendo pelo povo de Deus. Será que a dor do seu irmão, a dor do seu próximo tem doído em você? Vamos lembrar de um cântico de Sérgio Pimenta? Que é bom, né? Bom também, como diz Norberto. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que o seu próximo sente doesse mais em você. Será que você tem chorado com os que choram? Se alegrado com os que se alegram? Esther podia estar aqui se alegrando, ela e Mordecai, ela e o rei. Mas ela está chorando com o povo, porque o povo ainda tem o edito do rei. A morte do povo virá, a aniquilação do povo de Deus virá. E olha só o quanto isso é importante, a linhagem do Messias corre risco aqui de não mais existir. Se o edito continua do jeito que estava, nós nem aqui estaríamos, não tinha igreja, não tinha Cristo, e nós todos seríamos condenados para o inferno. Esther se posiciona em intercessão, ela clama pelo povo de Deus, mesmo correndo o risco de perder a própria vida novamente. Pela terceira vez ela vai fazer isso no texto. Então, tempo de intercessão, e agora tempo de decisão, porque a partir do verso 7 é a decisão do rei, né? O que ele vai fazer? Então, de 7 a 14, vamos ver aí o que diz o texto.
Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Em outras palavras, está dizendo: poxa, eu já dei um monte de coisa para vocês, né? Você está pedindo mais ainda? Parece que ele fica surpreso, ele não esperava isso da sua esposa. A expressão no hebraico mostra a surpresa para o rei. O que mais ela quer? E ela já acabou de pedir, né? Aí ele diz assim: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Em outras palavras, está dizendo: eu não tenho muito como te ajudar. As leis dos medo-persas não podem ser revogadas. Eu dei uma lei antes, o Amã fez a lei, eu botei meu anel lá, assinei, ou selei, e eu não tenho como tirar essa lei. Quer um exemplo disso? Um pouquinho antes. Daniel na cova dos leões. O imperador Dario entra na conversa dos prefeitos lá da cidade, que queriam destruir Daniel. Sem dúvida alguma, Daniel era o principal ali personagem do reino, alguém de muita confiança do rei Dario. Mas eles tramam e eles falam assim para o rei Dario: cria uma lei que por 30 dias ninguém pede nada a não ser para o Senhor. Porque eles sabiam que Daniel ia pedir algo a Deus, né? E parece que naquela hora Daniel faz a questão de abrir as janelas e escancaradamente, para todo mundo ver, ele ora a Deus, ele faz pedidos a Deus 3 vezes no dia. Daniel tinha atitudes bem diferentes de Ester e de Mordecai. Ele e seus amigos adolescentes, quando foram para lá, agora ele não é mais adolescente, agora já bem idoso nessa época da cova dos leões. Mas desde adolescente, Daniel e seus amigos se posicionavam com coragem e pronto a perder a vida se fosse necessário. E agora de novo, já velho, já idoso, 70 anos se passaram, ou quase 70 anos, e Daniel cai de novo num problema a ser solucionado. Dario não tem o que fazer, não quer mandar Daniel na cova dos leões, mas a lei dos medo-persas não podem ser revogadas. Daniel é jogado na cova dos leões. Dario não dorme a noite inteira, fica inquieto. E aí, quando, na surpresa dele, ele vai buscar ali, achar que Daniel, quem sabe havia uma esperança de Daniel, né, estar vivo. E Daniel diz que Deus enviou o seu anjo. Quem foi enviado ali? O seu anjo, o anjo do Senhor. Cristo de novo aparece em cena e livra Daniel da cova dos leões, fecha a boca dos leões. Sempre Cristo, o nosso mediador e salvador, sempre agindo, mesmo antes de ser encarnado como um humano como nós. Olha só, o problema é exatamente igual. O rei, em outras palavras, está dizendo: eu não tenho muito o que fazer. Mas faz assim, cria aí uma outra lei, vamos criar uma outra lei, né? Você assina aí, escreve o que você quiser, e aí, né? Vamos ver o que dá. A questão não é nem a lei mais, né? A questão é Deus de novo agindo na história. Verso de número 9. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, que são os prefeitos, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada um no seu próprio modo de escrever, e a cada um ou a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se, verso 10 agora, escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. Que negócio é esse? Um pouquinho diferente da outra vez. Semelhante, mas diferente. Um edito do rei foi levado pelos correios, mas agora um outro detalhe diferente aqui. Agora, levados em jinetes criados na coudelaria do rei. Cavalos puro sangue, muito bem tratados pelo rei. Os principais cavalos do império foram colocados à disposição para levar esse edito. Ele é urgente, tem que chegar logo. Todos os 127 províncias precisam receber logo esse edito do rei. E aí, verso 11.
Nelas o rei concedia aos judeus de que cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Olha só. O novo edito dizia o seguinte: o judeu, ele não só vai poder se defender, como ele tem autorização para matar todo aquele que vier contra ele, e não só matar, tirar todos os bens e destruir toda a família de quem for contra eles. Já mostrando que o imperador está favorável agora aos judeus. Mas, é tipo, né? Povo de Deus que se vire. Judeu, que se vira aí, você vai ter que guerrear. Você vai ter que se preparar. Mas as nossas lutas não são nossas, são de Deus, como nos diz a palavra, né? E depois a gente vai ver o que acontece na história. Mas aí o verso 13, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes, cavalos por sangue, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Agora um novo edito, uma nova ordem. Judeu está autorizado não só a ser passivo, a se proteger, mas pode ser ativo contra os seus inimigos. Se souber que alguém está querendo algo contra eles, pode matar. Tem autorização para matar. Está liberado, né? Há uma guerra santa aqui a ser cumprida para que aquilo que Deus havia dito lá a Saul, que não foi feito, seja feito agora. Em outras palavras, esse edito do rei vai dar essa ideia, né? Aquilo que deveria ter sido cumprido lá no tempo de Saul precisa ser cumprido neste momento. E aí um último tempo aqui, porque nós falamos de tempo de restauração na vida de Esther e de Mordecai, falamos de um tempo de intercessão, Esther se coloca para interceder pelo povo, um tempo de decisão, o rei tem uma decisão difícil para tomar, mas toma uma decisão interessante, até boa para o povo de Deus. E agora nós temos o último tempo aqui do texto, de 15 a 17, tempo de celebração. Vamos ver o que diz o texto. Então Mordecai saiu da presença do rei, com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Irmãos, lembram que quando saiu o primeiro edito, qual era a atitude, qual era a roupa usada por Mordecai? Os irmãos lembram? Vestido de pano de saco e cinzas. Agora ele está vestido com roupas reais. Olha só, é diferente, né? Como Deus mudou a história aqui. Mordecai sai da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Há muita alegria, muita festa, quando eles viram a Mordecai saindo dali, né, do palácio, eles se alegram juntamente com o edito que foi dado para o rei. Verso 16, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijos e honra, contrário às características que lá estava quando o edito foi lançado por Amã, onde havia luto, lamento, choro, e agora as expressões são diferentes, ou há felicidade, alegria, regozijo, honra, grande festa, grande celebração no meio do povo de Deus. E agora o texto diz, o verso 17, também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E olha só, presta atenção no finalzinho. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Lembram da promessa de Abraão? Eles só estão sendo libertos, livres aqui, porque Deus prometeu a Abraão que daria bênção à descendência de Abraão, mas também diz ali, em ti serão benditas todas as tribos, todos os povos, todas as nações. Agora os povos, vários povos da terra se fazem judeus, se voltam para a fé no judaísmo, a fé
bíblica, a fé correta até aquele momento, né? Porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Alguns estudiosos acreditam que talvez um ou outro aqui tenha se tornado judeu assim, meio que com medo do judeu, melhor nos juntar a eles, né? Melhor ser judeu porque o judeu está autorizado a matar, então vamos nos juntar aos judeus. Mas é muito provável que realmente muitas pessoas, vendo a história de Esther e tudo aquilo que aconteceu, foi impactado pela mensagem da graça do Senhor e tenha se tornado judeu, creu no mesmo Deus do judaísmo. Porque os milagres aqui são milagres de Deus. Da mesma forma como Deus abriu o Mar Vermelho, Deus está libertando o seu povo. Da mesma maneira como Deus livrou o povo do exílio, Deus está livrando o seu povo da condenação que já era certa. E aqui há grande júbilo, grande festa, Deus trabalhando no coração do povo e até de outros povos. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Eu queria terminar dizendo o seguinte: existe um edito que não pode ser revogado. Existe um edito que ninguém pode mexer. Ninguém pode alterar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode tirar de nós a ordem do Deus Pai, assentado no trono do universo, o Deus que decidiu oferecer graça e dar graça ao seu povo. O inimigo pode tirar de nós muitas coisas, pode nos perseguir, pode tirar a nossa vida física, mas jamais vai tirar de nós a coroa eterna, ou como diz Pedro, a herança incorruptível e inacessível preparada nos céus para nós. Ninguém tira de nós a graça de Deus. Mas existe um outro edito do mesmo Deus. Todo aquele que morrer sem Cristo já está condenado. Todo aquele que não tem Jesus, todo aquele que não se arrepender dos seus pecados e não crer no Senhor Jesus, vai ser condenado, e ninguém muda esse edito. Portanto, esse é o dia aceitável. Esse é o dia para fazer como fizeram os judeus, aliás, outros povos. É melhor se voltar para o Deus de Israel. É melhor ainda dar tempo de crer no Deus de Israel. Dá tempo de se voltar para o Senhor de todas as coisas, não Assuero não é Senhor de nada. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, hoje é o dia aceitável para nos rendermos aos pés de Deus e usufruirmos das bênçãos celestiais que Ele tem para todos nós. Deus assim nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém.